Caras irmãs, queridos amigos e queridas amigas espíritas, boa noite. E os nossos votos, que todos estejam bem. Jesus saiu de casa e foi para o lago da Galileia. Quando ele aproximou da praia, a multidão se ajuntou. Então Jesus entrou para dentro de um barco, se assentou e começou a pregar para a multidão. E ele disse: Escutai, um homem saiu no caminho a semear. Uma parte da semente caiu na estrada, e os passarinhos vieram e comeram. Uma outra parte caiu na beira da estrada, onde tinha as pedras. Rapidamente a planta cresceu, mas não tinha raiz. Veio o sol e as queimou. Uma outra parte caiu no meio dos espinhos. Também rapidamente cresceu, mas os espinhos a sufocaram e elas morreram. Uma outra parte caiu sobre a terra boa e cresceu, deu frutos na quantia de 100, de 60 e de 30 por cada grão. Então os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, por que nos ensinastes por parábolas? Então Jesus vai dizer a eles: A vós é dado conhecer o mistério e todas as coisas, mas a eles não. E Jesus, então, se posicionou a ensinar os seus discípulos e a multidão o significado da parábola do semeador. E ele disse que a semente que caiu na estrada e os pássaros vieram e comeram é semelhante àquelas pessoas que ouvem a mensagem do reino dos céus, se empolgam, mas rapidamente o maligno vem e a retira dos corações deles. A parte da semente que caiu aonde havia pedra é semelhante àquelas pessoas que rapidamente se dizem adeptas aos ensinamentos do reino dos céus, mas quando vêm os primeiros compromissos da vida terrena, ela abre mão dos compromissos das coisas do céu. A parte que caiu no espinho, cresceu e foi sufocada pelo espinho, é semelhante àquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, a colocam no coração, começam a praticar, mas aí vêm as provações, vêm as dores, vêm os sofrimentos, vêm pressões familiares, do trabalho, sociais, e ela acaba se cedendo e esmorece. Mas a outra parte que caiu sobre a terra boa, essa parte deu frutos na quantia de 100, de 60 e de 30 para cada grão. Essas sementes que caíram na terra fértil são semelhantes às pessoas que ouvem as palavras de Deus, as colocam no coração e principalmente as praticam. A primeira vez que eu vi pessoalmente o médium Divaldo Pereira Franco, eu me recordo bem que ele contou a história de um homem que recebeu através de um sonho a mensagem que era para ele atravessar e adentrar a mata densa. Ele era um marceneiro, tinha uma pequena marcenaria. Ele acordou e penetrou para essa mata densa. E ao penetrar, ele conseguiu ver do outro lado que haviam madeiras enormes, madeiras caras, madeiras raras. Então, ele voltou de lá, conseguiu um financiamento e começou a extrair essas madeiras, de forma que em pouquíssimos anos, ele era o madeireiro e o homem mais rico da região. Pela segunda vez, ele teve um outro sonho, que era para ele adentrar mais na mata ainda mais densa. Ele já era rico, poderoso, bem posicionado na sociedade. Então ele falou assim: eu irei de helicóptero
e ele contrata um helicóptero e sobrevoa, e aí ele descobre que dava para fazer a mineração de ouro, e ele fica mais rico. Mas um certo dia, sentado na varanda da sua casa, ele percebe que ele era o homem mais rico do estado, quiçá talvez daquela nação, mas ele não mais tinha a companhia dos filhos. Qual a última vez que ele havia dialogado com a sua esposa? Ele não sabia. E quando eu ouvi essa mensagem, como dito anteriormente, da primeira vez que eu encontrei pessoalmente Divaldo Franco, eu estava passando por um terrível momento na minha vida pessoal. Então me comparo com uma dessas sementes que caíram diferente da terra fértil. Mas esse homem continuou a semear. Passado mais ou menos, aproximadamente um ano e pouco, desse momento terrível que eu encontrava na minha vida pessoal, eu mexendo no computador, deparei com uma palestra de Divaldo Franco. E a palestra era exatamente a história do homem que adentrou na mata densa. E ouvi pela segunda vez aquela história. Era uma segunda semeadura. À noite, a minha consciência começou a mexer comigo. O meu encontro com o travesseiro daquela noite não foi dos melhores. E no outro dia, eu estava no trabalho, à época, procurador jurídico de município, sozinho na sala, e eu escutei um estralo dentro do ouvido, falando comigo assim: você entrou na mata errada. Eu havia entrado na mata da vaidade, na mata do egoísmo, na mata que do outro lado eu ia encontrar as riquezas que satisfaziam a minha vontade. Pouco importava a vontade daqueles que me rodeavam, principalmente da esposa, dos filhos, do pai, da mãe. O interessante, naquele momento de perturbação que eu encontrava, era satisfazer a pergunta que eu falava: para que vale a pena nascer? Para que vale a pena estar nesse mundo? Mas naquele momento que eu ouvi aquela firme intuição: você entrou na mata errada. Eu comecei a ter vários sonhos. Noites seguidas, 3, 4 noites, eu meio que perdido dentro de uma mata. Até que eu resolvi ingressar na verdadeira mata densa e fechada, e às vezes até selvagem, que é a mata do próprio eu. As duras penas, começar a vencer os primeiros desejos, começar a vencer as primeiras vaidades das coisas dessa terra. Então fui compreender a primeira mensagem que eu ouvi quando o vi pela primeira vez, Divaldo Pereira Franco, o Semeador das Estrelas. E o título dessa palestra é extraído do livro escrito por Sueli Caldas Schubert, que é a biografia e brilhante do extraordinário orador, médium e educador Divaldo. Porque, em outrora, Francisco Canto Xavier tinha dito que Divaldo tinha uma estrela na boca. E tinha mesmo. Era a missão desse baiano de Feira de Santana, que viveu conosco quase um século, que escreveu quase 300 livros, que adotou 676 filhos, registrou, colocou Pereira Franco nessas crianças. Mas eu não vou aqui ficar alongando muito na biografia, porque os senhores e as senhoras certamente assistiram o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, que é muito emocionante. Então nós vamos pegar um pouco da história
porque é a história de um homem que viveu 98 anos, desses 98, quase 80 dedicados à seara espírita, dedicado ao amor, dedicado à educação, dedicado a levantar os seres sofredores, numa palestra não seria possível. Então, nós, inspirados em Sueli Caldas Schubert, nós escolhemos talvez as 3 principais tarefas que Jesus deu a Divaldo Franco para cumprir aqui na Terra. A tarefa de ser o mais brilhante orador espírita que nós tivemos. Um dos mais brilhantes médiuns que a doutrina espírita teve. E um homem de extraordinária vivência espírita. Então nós podemos cogitar na nossa cabeça algumas questões, como Luiz, é muito legal a gente fazer uma singela homenagem a um homem dessa grandeza como Divaldo, mas eu não levo jeito para ser orador ou oradora. E podemos perguntar ainda, eu não sou médium, muito embora nós sabemos que todos nós somos médios, que nós nunca estamos conversando sozinhos, que aqui os homens que têm o costume como eu de lavar a pia da casa e as mulheres que têm mais costume ainda, e quando a gente está ali lavando as louças da pia e a gente está conversando, a gente fala que está conversando conosco mesmo, que nós sabemos que na verdade não estamos conversando conosco mesmo, a gente está conversando com alguém. E se a gente quiser saber se está conversando com alguém, digamos um espírito bom, ou se a gente quiser saber se está conversando com um espírito, digamos, ruim, é só a gente perguntar se a gente poderia falar em voz alta aquilo que a gente está pensando. Se a gente puder falar em voz alta, é porque a gente está dialogando com um bom espírito. Mas nós vamos focar a nossa reflexão dessa noite nessa terceira tarefa, a vivência espírita. Porque essa terceira tarefa é possível a todos nós. Aquele que se não diz médium, aquele que não gosta, talvez por timidez, alguma coisa, um certo bloqueio, não quer se tornar orador, não quer fazer palestra, mas a vivência espírita, esta sim, é possível, totalmente possível, para cada um de nós, encarnados e desencarnados, que lotamos essa sala nessa noite. E nós vamos estudar nessa noite essa vivência espírita de Divaldo Franco em 3 eixos. Teriam diversos outros eixos importantíssimos, mas nós vamos focar nesses 3. O eixo da caridade, o eixo do estudo e reflexão e o eixo da ação transformadora. Quando a gente fala na caridade, de imediato, nós a lembramos das obras sociais, das comidas, das sopas, dos pães, das águas, dos sucos, das feiras que Divaldo distribuiu. Mas nós não podemos esquecer da outra caridade, a caridade moral, a caridade para o soerguimento espiritual das criaturas. Dentro dessa obra, Divaldo, o semeador de estrelas, Sueli Caldas Schubert registra uma história que Divaldo tinha viajado para o interior de São Paulo para fazer uma palestra. E depois de fazer a palestra, quando ele estava voltando para São Paulo, para de São Paulo retornar para suas atividades em Salvador, Divaldo, ao entrar no trem, observa que uma moça de aproximadamente uns 18 anos de idade estava na plataforma, na estação, despedindo de sua mãe para também embarcar. E ele ficou observando quanto amor saía daquela mãe para aquela moça. E na sua mediunidade extraordinária, ele conseguiu ver como se fosse faixos, como se fosse uma nuvem branca saindo assim do coração daquela mãe e indo em direção até o coração daquela moça que tomou assento dentro do trem.
O trem partiu, a mãe chorou, a moça também chorou, e à medida que o trem foi ganhando sua velocidade e tomando distância, a moça foi voltando ao normal de viajante. Até que, numa estação seguinte, adentra um cavalheiro nesse trem. E Edivaldo já bate o olho no cavalheiro e observa que tinha uma feição, alguma coisa diferente naquele cavalheiro. E o cavalheiro já bate o olho naquela moça e caminha na direção dela para assentar ao seu lado. Moço muito falante, vestido de forma muito elegante. Em breves instantes, Edivaldo já observa que o braço do cavalheiro já estava na poltrona da moça. O rapaz levanta, a moça ainda tímida, mas o rapaz levanta, vai até o local que vende um salgado, um suco, compra, né, ali mesmo dentro do trem e traz para a moça. Ela vendo a gentileza do rapaz, ela vai se soltando e vai se abrindo. Divaldo sente-se muito preocupado. Ele fala, meu Deus, isso está com toda a cara, está com toda a pinta, que é daqueles homens que abordam moças para levar para a capital para trabalhar no mercado do sexo. Fazem falsas promessas e abordam essas moças e acabam arrebanhando-as para o mercado do sexo. Então, Divaldo começa a fazer preces. Divaldo eleva o seu pensamento a Jesus e começa a pedir à espiritualidade superior que fizesse alguma coisa, que agisse em prol daquela moça. De repente, Divaldo vê na porta do trem adentrar uma entidade espiritual, vestida com aquelas roupas, a moda inglesa, antiga, e ela passa, faz um sinal para Divaldo e fala com ele assim, meu filho, as suas preces foram atendidas. E ela vai em direção à moça e começa a dar passes na moça. Divaldo começa a mostrar para ela, é ele que precisa, é ele. A moça balança a cabeça para Divaldo, a entidade espiritual balança a cabeça para ele, dando sinais que ela entendeu o recado dele, mas continua dando passes na moça. E a entidade volta, passa por Divaldo, o cumprimenta e vai embora. Em poucos minutos, a moça sentiu aquela vontade de vomitar de uma vez e vomitou o rapaz de cima e baixo. Na hora que o rapaz fica todo sujo de vômito, ele levanta e começa a xingar a moça. De cavalheiro, todo gentil, ele mostra para ela a verdadeira faceta que ele possuía. E ele sai xingando, bravo, procurando algum local para se limpar. Divaldo corre e senta onde ele estava. Tipo assim, ele poderia se limpar e voltar. Agora ele não vai voltar porque aqui tem gente. E a moça começa a falar com Divaldo. Você viu o que eu fiz? Eu não tenho costume de vomitar. Eu não lembro a última vez que eu vomitei. Como que aconteceu isso? Divaldo foi e falou para ela, esse cavalheiro que estava sentado aqui, não é o que você pensa. Ele é muito educado, gentil, até alimentos comprou para mim. Divaldo, pois é, ele estava querendo te arrebanhar para você servir no negócio que ele tem em São Paulo. E Divaldo eleva o pensamento novamente à espiritualidade e agradece, e entende que a espiritualidade superior, usando as palavras que Maria Luísa usou aqui na abertura, a espiritualidade superior tem um modo dela de trabalhar. Já ouviram falar que Deus escreve certo nas linhas tortas? Que Jesus capacita aquele que ainda não está pronto para ser um dos seus semeadores? A espiritualidade que está a serviço de nosso Senhor, ela tem o seu modo particular e eficiente de trabalhar. Se ela trabalha em cima dele, a fraqueza espiritual que aquele cavalheiro estava, de repente, com o andar da viagem, ele podia
retornar às ideias originais para cima daquela moça. Mas a espiritualidade superior trabalha diretamente na causa, enquanto nós ficamos correndo para combater os efeitos. Essa vivência espírita de perceber que alguma coisa errada está acontecendo e fazer uma oração é totalmente possível a cada um de nós. E isso está no nosso alcance. Eu me lembro de uma terça-feira que nós estávamos, eu e Maria Luísa, vindo aqui para a Casa Espírita. Me parece que a gente ia passar em algum lugar primeiro, né, Maria Luísa? A serviço trabalhador da última hora e depois ia vir para cá, não é isso? E de repente, nós aproximando do viaduto da Melo, no Morrinhos, eu parei na esquina e ia continuar tocando o carro. Maria Luísa viu um senhor caído e falou, para, vamos ali ajudar aquele moço. E eu parei. Só quando eu aproximei do moço, que eu vi que a situação era espiritual. Eu cuidei do protocolo humano. Ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar para o SAMU. E Maria Luísa cuidou de executar o protocolo espiritual. Ela foi, aproximou desse senhor, deu nele um passe, e esse senhor rapidamente recobrou as suas forças e ainda insistiu com os amigos não queriam deixar ele voltar para casa dirigindo, e ele insistia que tinha condições de voltar para casa dirigindo. Maria Luísa o alertou que ele precisava procurar uma casa espírita para dar aquele sofrimento espiritual um tratamento mais adequado. Lembra dessa história, Maria Luísa? Então isso também está ao nosso alcance. Está ao alcance da vivência espírita, da caridade, na sua veia material, mas também a caridade espiritual. Hoje, bastantes irmãos irmãs que eu visualizo, estão aqui cuidando da caridade moral e espiritual. E amanhã estarão nos trabalhadores da última hora cuidando da caridade material. Essa é uma das estrelas que Divaldo semeou. Divaldo foi aquele semeador que jogou semente, e essas sementes caíram em diversos tipos de solo, porque nós que estamos aqui nessa noite, nosso coração é o retrato desses 4 tipos de solo que Jesus narrou no seu Evangelho, no capítulo 13 de Mateus. Ainda nós, por diversas vezes, somos aquele coração que encanta com as palavras de Jesus, mas 5 minutos depois, no primeiro engarrafamento, nós estamos sentando a mão na buzina do carro e estressando com o nosso irmão, que é nosso irmão. Pode estar atrapalhando o nosso almoço, levar menino para a escola, mas é o nosso irmão que está ali na nossa frente, é o nosso semelhante, foi criado na mesma partícula que Deus os criou. Então aquele evangelho caiu naquela semente e o passarinho logo comeu. E os espinhos? Quantas vezes nós nos perguntamos se esse serviço é para nós? Se essa família que a gente está, será que é para nós mesmos? Olha os espinhos encostando na nossa costela para nos sufocar. E quantas as vezes que a gente ouve uma mensagem e fala, isso é para mim, é disso que eu estava precisando. Hoje eu escutei a palavra que vai mudar minha vida. Gente, a nossa semente caiu em cima de uma pedra, porque no dia seguinte, chegando no trabalho, encontrando o estresse dos colegas de trabalho, encontrando as dificuldades que a maioria dos ambientes de trabalho tem, encontrando as dificuldades, quem é autônomo, como no meu caso, de variados tipos de clientes, enfrentando a ansiedade dessa pessoa que está na ponta ali aguardando o resultado do nosso trabalho, vai nos sufocando, e o nosso pensamento, que deveria, na maioria dos minutos, a gente está buscando a conexão com o alto, vai desviando para essas nossas necessidades planificadas.
porque não teve raiz, caiu em cima da pedra, só tinha uma poeirinha de terra. Então, o primeiro calor quente que bateu foi suficiente para queimar. Mas aqui também entre nós, tem muitos corações que já foram polidos pela dor. Tem muitos corações aqui que já sofreram com marido, com doença de filhos, com desilusões amorosas, com abandonos de pais, com abandonos de mães, que sofrem sem entender muito, mas parece que é um estranho no ninho dentro da família, porque já percebeu que ali está reparando diversas reencarnações que não foram tão exitosas assim no passado, que por isso ajuntou naquele ninho familiar, para que agora, nesta atual existência reencarnatória, tenha a oportunidade de avançar. E foi isso que Divaldo pregou. Divaldo teve todas as dificuldades na sua vivência que nós temos. Divaldo teve a dificuldade da infância, a pobreza, uma família de 13 irmãos. Divaldo perdeu vários irmãos. Só na infância, no filme, retratam 2. Uma irmã que suicidou, um irmão que infartou. Divaldo teve os problemas da adolescência. Ele era um rapaz vital, mas tinha um chamado muito forte para ele atender. Então, todas as dificuldades que nós temos para atender o chamado da vivência espírita, Divaldo também teve. Enfim, o semeador de estrelas não teve vida fácil, também teve que passar por todas as provações. Luiz, mas parece que eu tenho um espírito perseguidor, parece que eu tenho obsessor. Ele também teve. Quem não se lembra do obsessor, que só deu trégua para Divaldo, quando Divaldo recebeu nas portas da mansão do caminho uma nenezinha que estava sendo abandonada, e essa nenê era a reencarnação da genitora, da mãe do obsessor. Mas quando o obsessor viu tanta generosidade de Divaldo para com a sua mãe, ele dá trégua para Divaldo. Então, não se iludam, obsessor Divaldo também teve. E Divaldo foi alertado pela espiritualidade que era preciso estudar, que era preciso meditar, tirar algum tempo do dia ou da semana, que seja 1 minuto, alguns segundos, para fazer uma reflexão sobre o nosso ideal. O que nós estamos fazendo aqui, minha gente? Para que eu vim? De onde eu vim? E quais as contas eu tenho que prestar? Dr. Bezerra de Menezes, de vez em quando, ele repete esta frase: a prestação de contas. Nós, não se iludam, nós teremos que prestar contas. Mas a quem? Aquele tribunal que as igrejas tradicionais criaram, de um Deus que vai te julgar? Mas se ele vai te julgar, e não é amor. Então, Divaldo, na sua missão de ir semeando amor, semeando luz, por isso estrelas, porque cada estrelinha que ele ia semeando era um foco de luz no meio das trevas. Por isso que numa famosa visita que ele fez a Francisco Cândido Xavier, ele queria ficar mais tempo, ele queria aprender mais com Chico. Quer uma escola melhor do que Chico? Chico fala: não, Divaldo, nós somos 2 postes de luz. Então nós precisamos ficar longe um do outro, para que esses postes possam clarear mais na escuridão das trevas, na escuridão da ignorância, na escuridão de pessoas que ainda não despertaram sua consciência, para indagar: gente, eu caí daqui de paraquedas ou eu vim de algum lugar? Será que eu tive origem? Será que eu tenho? Será que eu vim de algum lugar? Pois bem, e o dia que eu bater o último ponto aqui, para onde eu vou? Então Divaldo veio para com seus livros, com as suas palestras, e dissipando luzes
nessas trevas. E quem são essas trevas? Nós. Nós que estávamos na escuridão da falta de conhecimento. E graças ao trabalho desse grandioso irmão, servidor na seara espírita, assim como de outros nobres trabalhadores dessa seara, foi-nos concedido esse entendimento. E quanta diferença hoje faz o nosso dia a dia saber que nós temos passado, que influencia muito no que nós somos hoje, mas que por descobrir isso, nós estamos preparando um caminho para que o nosso futuro seja o futuro que Joana de Ângeles tanto escreveu, a mentora de Divaldo, do homem luminoso, daquele homem integral, o homem que agora ele sabe que satisfazer somente as necessidades da carne não é o suficiente, mas é preciso que ele integre com as suas necessidades do espírito. Porque senão, se ele completar todas as suas necessidades do mundo, amanhã ele vai cair no vazio existencial. Então Joana veio para usar das mãos desse nosso querido irmão para trazer para a gente a psicologia espírita. A psicologia que faria do nosso caminhar aquele caminhar de mar de rosas, aquele caminhar de só felicidades, não, mas o esclarecimento de todas as dificuldades que a gente enfrenta no caminho. De que nós não somos vítimas, mas se nós estamos passando por um problema, seja de ordem emocional, seja da depressão, da tristeza, seja porque um filho não está se orientando pelos caminhos que a gente entende que é o melhor, seja qual for esse sofrimento, mas que ao atravessarmos esse sofrimento, ao atravessarmos essas dores, nós encontraremos o caminho de luz. O terceiro eixo, para finalizar, a ação transformadora. Nessa foto nós vemos Divaldo em várias fases da sua vida fazendo bem. Para quem acha que ter 2 ou 3 filhos é muito, imagina essa galerinha que está aqui na escada. Todos foram, só uma parte de que Divaldo adotou. E a Divaldo não só adotava e colocava lá na maçã do caminho. Divaldo acompanhava, Divaldo era pai dessas crianças. Divaldo ajudava a fazer tarefa. Tem o caso, o tempo está esgotando, né? Tem o caso daquela criança que Divaldo recebeu com 6 meses de idade na mansão do caminho e que falava que as suas mãos tinham cheiro de sangue. E desde criança, desde criança ele começou a fabricar suas armas, porque não é permitido entrar armas lá na mansão do caminho. Então ele começou a fabricar suas armas. E aos 6 anos de idade já falava em matar. Então Divaldo teve um acompanhamento muito próximo dessa criança. Até que quando ela completou 18 anos, e quem aqui tem 40 ou mais, lembra que antigamente a maioridade era com 21 anos. Quem aqui lembra disso? Vai entregar a idade? Lembra disso, Alfredo? Era 21 anos. Então ele pega e pede Divaldo para antecipar a sua maioridade. Divaldo vai no cartório e lhe dá a alforria, o torna maior de idade, e fala com ele: você está saindo para o mundo. Eu tentei te preparar o melhor possível. Se em algum momento você sentir vontade de matar, venha aqui e me mate, porque eu falhei na sua educação. E o rapazinho fala: tio Di, eles chamavam de Divaldo, né? Tio Di, mas que coisa é essa? Ele fala: faça isso. Se algum dia você sentir vontade de matar, venha e me mate, porque eu terei falhado diante da missão que eu recebi de Jesus. Porque aquele espírito era um espírito antigo, era um dos títeres, matadores do passado. Tinha matado muitas e muitas pessoas, por isso ele sentia, apunhalado, ele sentia o cheiro do sangue nas mãos.
Divaldo recebe essa criança com 6 meses, educa essa criança e a coloca no mundo. Certo dia, Divaldo é convidado para participar de uma cerimônia de obras de artes numa cidade do interior de São Paulo. E ele vai. E ele chegando no salão nobre, e olha que ele vê as artes, e um dos artistas que estava expondo essas artes era o seu filho adotivo. Divaldo tinha conseguido, através da educação do orador, do médium, não, da vivência espírita, do pai, como muitos aqui, como eu, nós somos, do pai que acompanha o dia a dia do filho, conseguiu semear uma estrela naquele coração, que deixou de ser um assassino contumaz em série para ser um artista plástico. Mas também a gente vê aqui esse senhor. Alguém o conhece? O Nilson. Nilson foi um ser muito importante na trajetória de Divaldo. Quantos de nós não temos dentro da nossa casa um tio Nilson? E nós fazemos o quê? Maltratamos, somos ingratos, somos indigestos com a esposa, com a mãe. Divaldo, quando chega a Salvador, é recebido por Dona Laura, que foi uma verdadeira mãe, até que ele se ambientasse em Salvador. E certo dia ele é demitido do seu primeiro emprego, e ele chega em casa tirando o paletó, e bravo, e não cumprimenta, já bate a porta, e ela vai atrás dele e fala com ele Divaldo, eu vou trazer para você um bolo e um chá. Divaldo fala, Dona Laura, você faz um pouco para mim? Me deixa só um pouco. Mas aí Joana não deixa passar barato. Joana vem e fala com ele, por que tanta ingratidão? Ele, ingratidão? Primeiro, ingratidão com essa senhora, que te dá casa e coisa de comer. E você tratou ela com tanta indelicadeza. Esse é Divaldo. Com os nossos problemas de humanidade, porque ele era humano, mas se fez um ser humano tão grande, que é um semeador de luz no nosso coração. E como eu defendo que em toda palestra tem que ter uma chamada para ação, novamente a gente convida vocês para uma ação. Em Montes Claros existem diversos, belíssimos projetos, mas eu vou puxar sardinha para o nosso prato. Vou falar dos trabalhadores da última hora. A presidente está aqui, vestida de vermelho, na dianteira. Não, nós vamos deixar, pensem comigo, nós vamos deixar as falas de Divaldo ficar gravada na nossa cabeça, nós vamos deixar os livros que Divaldo escreveu lá nas nossas estantes, ou nós vamos pegar o que está nesses livros, pegar o que ele falou e falar para nós o que eu posso fazer para ser um discípulo, o que eu posso fazer para praticar o que esse grande homem nos ensinou. Então fica o convite para vocês. Nós temos aqui em Montes Claros a instituição de caridade trabalhadores da última hora. Ela presta diversos serviços, mas eu vou falar por causa do tempo de 2. Todas as quartas-feiras sai para a rua, distribui alimentos, distribui frutas, distribui roupas, distribui agasalhos, principalmente agora muitos cobertores. Só esse ano, os trabalhadores de última hora distribuíram 200 cobertores, né, presidente? 250 cobertores. Pode procurar a mim, pode procurar a Maria Luísa e saber como ingressar nas fileiras dessa instituição. Nossa querida Sandra está aqui, a Adu, Maria Luísa está em algum lugar, minhas filhas. E olhe muito essa legenda aqui, gente. Olhe essa legenda. Conseguem ver? Distribuindo alimento e alegria. Que a mensagem de Divaldo, tantas mensagens, mais 3 que eu citei aqui hoje. A mensagem que nós devemos adentrar a mata densa, que somos nós mesmos, adentrar dentro de nós. A mensagem de que quando a gente está vendo uma pessoa sofrer e a gente achar que não pode fazer nada, ore. A espiritualidade superior sempre tem uma ação eficiente, eficaz para fazer.
e vamos estudar as obras espíritas. Nós temos aqui a livraria da casa. Vocês podem procurar lá atrás. Levanta a mão, Clara. Olha lá, aquela moça grande lá atrás. Chegaram livros novos hoje, né, Clara? Porque Divaldo praticou a caridade. Divaldo refletiu. Divaldo estudou. E Divaldo teve a ação transformadora. Nós precisamos utilizar as nossas mãos para acolher os nossos próximos. Quantas vezes eu vejo chegar aqui na casa espíritas pessoas reclamando dor no ombro, reclamando que tem 60 dias que não está conseguindo fazer as coisas de casa, porque sente dor nos braços. E a espiritualidade superior manifesta através de Maria Luz e fala: ô meu irmão, ô minha irmã, você está sendo chamado para o trabalho. Essa dormência que você sente é energia acumulada e você não usa para o bem. Para finalizar, uma película do filme Divaldo Mensageiro da Paz. Ele fala na mesa do jantar que ele estava sentindo as mãos, uma formigação. E era o quê? Era um chamado para ele psicografar. E ele deixou, através dessas sensibilidades que ele teve na mão. E uma irmã logo falou: pega o papel e lápis, que era o chamado dele para o trabalho, quase 300 livros, para que nós possamos estudar e praticar a vivência espírita. Assim, meus irmãos, vamos homenagear esse nosso querido irmão, que em diversas palestras ele dizia que a caridade é o amor em movimento. E para estar em movimento, nós precisamos de combustível. E não há outro combustível mais eficaz do que a prece. Vamos a ela? Pedir para reduzir um pouco as luzes. Peço a vocês para trabalhar as emoções. Vamos trabalhar as nossas emoções. Vamos aproveitar o momento oportuno que a gente está fazendo uma homenagem muito singela a esse grande trabalhador de Jesus na Terra, Divaldo Pereira Franco. Então vamos exercer a emoção da gratidão. Porque logo após falar na parábola do semeador, Jesus disse que aquele que pouco recebeu, até o pouco lhe seria tirado. Então vamos agradecer, ser gratos por tudo que nós recebemos, para que isso possa ser multiplicado. Então, Jesus, multiplique a nossa fé, Senhor. Ela ainda não é nem do tamanho da sementinha da mostarda, que é a menor de todas as sementes das hortaliças. Então, multiplique a nossa fé, Senhor. E que nessa noite, quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir, nos intua, Jesus, nos revele qual o trabalho nós já vamos começar amanhã a fazer em prol da sua causa. Como nós vamos usar melhor os nossos pés, as nossas mãos, para praticar o que Divaldo nos ensinou. Faça-nos, Jesus, levantar da cadeira, caminhar em direção ao nosso propósito, Jesus, porque nós não nascemos para fazer peso na terra, Senhor. Nós nascemos para transformar essa terra, para transformar em um planeta melhor, onde haja amor, onde haja a cultura da paz. Então a gente homenageia o mensageiro da paz, rogando a Ti, Jesus, continue entre nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.